Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos para mais um dia na condução. Tô indo trabalhar. Trabalhar não, porque hoje eu tenho formação, então não é bem um trabalho. São 4 dias direto. E eu quero conversar com vocês hoje o que me fez superar o medo da condução, né? Eu vou falar para vocês o que me fez superar o medo. E hoje eu vou fazer um exercício com vocês da gente entender o porquê que vem esse medo. Eu vou dizer pra vocês a minha situação, tá? O porquê que eu tinha medo de conduzir e o que eu fiz pra quebrar esse medo. Eu acho que isso vai te ajudar aí. Às vezes você tá passando pela mesma situação e nem sabe, né? Então, assim, o meu principal medo, quando eu ficava barrada, eu tirei a minha... Eu fiz, pronto, o ideal é fazer a carta com 18 anos, né? Eu não, eu fiz com 27, fiz ano passado, né? Olha o tempo que eu esperei pra tirar a minha carta, né? Principalmente por fator externo, tá? Meu esposo sempre foi um grande incentivador para que eu não tirasse. Pronto, ele sempre falou, não, mas tu não tem muita paciência, a condução precisa de paciência e tu vai te matar e não sei o que, deixa isso quieto e o lugar que tu quiser ir eu te levo, porque não importa. E realmente ele nunca se importou, sabe? Tipo, preciso ir na padaria, ele vai, preciso não sei o que, vai, ele nunca reclamou. Então eu me acomodei nisso, né? E eu sei que eu realmente não tenho paciência, entendeu? Então ele me convencia um certo ponto, sabe? Só que chegou uma necessidade que eu precisei. Eu queria comprar minha casa e ali perto do meu trabalho estava inviável o preço das casas. Então eu me obriguei a tirar a carteira, né, para poder escolher uma casa um pouquinho mais retirada. Então eu escolhi uma casa a 10 minutos, 15 minutos lá do meu trabalho. Uma casa muito mais em conta, então foi isso que me levou, eu tenho que tirar, sabe? Por isso que eu tirei a carta. Mas se não era capaz de, como eu trabalhava 3 minutos a pé, como eu morava 3 minutos a pé do meu trabalho, não tinha porquê, né? Pronto. Mas enfim, vamos voltar pro momento da dor, tá? Qual era o meu principal medo de conduzir? Principalmente quando eu tirei a carteira. Eu não sabia girar uma chave. Ele não sabia ou talvez não queria me explicar a questão dos pedais, né? A embreagem ali, ela não é a gente não pisa nela do mesmo jeito para todas as funções. A gente usa a embreagem de uma forma para arrancar o carro e usa a embreagem de outra forma para mudar as marchas. Isso ninguém fala. Eu não entendo porque que as pessoas que ensinam a conduzir não falam isso, que é uma coisa tão simples. Olha, tu vais usar o pedal da embreagem de uma forma para arrancar o carro. É uma forma mais lenta, tu vai soltar devagarinho, vai sentir tripidar e vai acelerar pro carro não baixar o giro e não morrer. E aí fala isso, gente, eu não entendo porquê, eu não sei o que as pessoas têm contra, né? Então, eu acho que às vezes também não pensam, né, em dizer, porque também é uma coisa tão simples, mas quem não entende, quem tá do zero, isso é um ouro quando tu descobre, né? E enfim, o meu principal medo era esse, porque eu pisava na embreagem, às vezes, pra trocar a marcha e soltava devagar, era muito devagar, não pode ser, tem que ser mais rápido, ok. Aí eu parava o carro, aí agora faz arrancar, soltasse muito rápido, tem que ser devagar, ok. Aquilo me fazia um baralho na minha cabeça, porque eu ficava, gente, eu solto devagar ou solto rápido, sabe? Até eu entender que tinha que ser as duas coisas e que era para situações diferentes. Se vocês tiverem dificuldade nisso, eu posso fazer um vídeo só disso para vocês, só da embreagem, tá? Posso fazer, não me importa, tá? Eu não sou, é que nem eu digo pra vocês, eu não sou a pessoa que sabe, a melhor pessoa do mundo, tá? Mas eu digo que eu estudei, porque eu tive que parar e estudar e pensar. Não, peraí, se é rápido demais para arrancar, então para arrancar tem que ser mais devagar do que para trocar elas, do que para mudar elas, no caso, né? Então, isso faz um pouco de confusão. Mas enfim, o que Karen, tinha medo? Justamente nas minhas fraquezas,
sabe? Eu tinha um problema muito sério com a embreagem, então eu deixava o carro morrer muitas vezes. E o carro da minha autoescola era um carro a diesel. O carro que eu dirijo hoje é um carro a gasolina. Então, assim, o da minha autoescola era um carro mais forte que o meu é 1.0, meu carrinho, sabe? Então, até minha professora dizia assim, meu Deus, se tu já apanhas pra arrancar o meu carro, quando tu pegar o teu Sandero, o teu Dacia, que é um Sandero, né? Tu vai apanhar. E, gente, eu apanhei muito, tá? Olha aqui, eu botei isso aqui agora e vocês vão ficar aí, nem vão ver minha cara, né? Já não vê a parte de baixo ainda. Muito perto essa parte de cima. Mas, assim, a gente sempre tem medo, gente, por conta de uma fraqueza específica, sabe? Enquanto a gente não entender que fraqueza é essa que tá nos gerando esse medo, a gente não consegue dar essa volta, sabe? A gente não consegue vencer isso. Então eu penso, Karen, que a melhor coisa que você tem a fazer agora é entender, tu tem medo do quê? Sabe? Tu já sofreu algum acidente? Que às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa já se acidentou, né? Conduzindo, às vezes, né? Tava no volante, se acidentou e pegou um trauma. A partir daí é uma coisa que deve ser muito mais difícil de contornar, né? Tu tem medo de morrer o carro? Tu tem medo do carro morrer e tu não conseguir ligar? Tu tem medo do carro morrer no meio da rua? Gente, já aconteceu comigo várias vezes, tá? Morrer no meio de uma rotatória, sabe? meio da rotatória. A rotatória tá ali, o movimento morreu. Porque eu tive que reduzir um pouco e não sabia a questão do contagiro ali pra não deixar o carro morrer. Fui reduzir um pouco, na hora de arrancar não acelerei, deixei a embreagem fazer o seu papel, porém, em segunda, e ele não vai arrancar em segunda, esse carro tá parado sem tu aumentar o giro, né? Tem que acelerar pro giro dele não deixar o carro morrer, né? Pronto. Então, são umas coisinhas que a gente tem que passar, sabe? Então, assim, o que você faz? Karen, realmente, eu tenho medo de deixar o carro morrer e não conseguir arrancar mais. Meu medo é esse. Deixar o carro morrer e o carro não arrancar mais. Tenho medo de ter algum problema no carro, ficar parado e parar o trânsito e bababá. Sabe o que eu faço? Nessas situações tipo meia barbeira. Quando, por exemplo, eu deixo o carro morrer num lugar mais perigoso. Que às vezes pode acontecer, principalmente com a gente, né? Que é recém-habilitado, isso pode acontecer. E a gente tem que... Eu penso, Karen, que eu não posso ser tão cruel comigo, sabe? Eu tenho que entender que é um processo. Eu tenho que entender que eu tô aprendendo, sabe? E o erro é o que vai o erro vai nos ajudar a vencer aquilo e a gente, pronto, pegando ele, a gente vai aprendendo a não errar mais, né? Não, peraí, o que eu fiz pra errar? O que eu fiz ali pra errar, pra deixar o carro morrer na rotatória, na rotunda, né? Deixei baixar muito o giro do motor. O carro ele tem que estar com um giro ali pra ele estar aceso, sabe? E eu levei meu Deus, eu levei um tempo pra entender isso depois de dirigir. Não, o carro não pode zerar. Então, assim, se o carro tá no 1, eu já tenho que acelerar pra ele subir. Ele que ronque. Mas eu tenho que acelerar pra ele subir um pouquinho, né? Não vai pisar também, né? Pra dizer, mas também não interessa. Mas tu vai pisar pra ele subir. E ali ele não vai mais abaixo. Não vai mais abaixo, tá? Então, assim... Só que, assim, o que eu fiz naquela situação da rotatória, tá? O que eu faço... Desculpa, tá? Retorno de velocidade, você já sabe, né? O que eu fiz, tá? Eu ficava com muito medo. Quando eu deixava o carro morrer, eu via que as pessoas ficavam bravas e passavam buzinando e blá blá blá, eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter que achar uma forma, olha a minha cabeça, de quando eu fizer essas mancadas assim, que eu tiver que parar o carro no meio da rua, de as pessoas não ficarem tão bravas comigo. Porque isso me deixa mais nervosa ainda e até eu tirar o carro dali, Deus nos acuda, né? Então, o que eu faço? O carro morreu. Tá? Meu Deus, deixei o carro ir abaixo, o carro morreu, no meio da rua. Ligo o alerta. Sempre. Ligo os 4 piscas. Aqui em Portugal a gente fala 4 piscas. Tá? Então, assim, já sai de casa, vocês. É uma dica que eu dou, tá? Que pra mim funciona demais. Sai de casa pensando, olha, não vou deixar o carro morrer. Não vai ser hoje. O carro não vai morrer. Vou andar só esse trechinho, vou ir só até o mercado, vou ir só não sei o que eu disse pra vocês, né? Uma boa dica qualquer coisa que você poderia fazer a pé, vai de carro.
Vai aprender muita coisa nesse meio tempo, tá? Muita coisa. Nem que seja estacionar, tu vai aprender, tá bom? E tu vai aprender na tua zona de conforto, que é o lugar que tu iria a pé. Tá indo de carro só porque tu quer aprender. Então isso aí a gente tira uma responsabilidade, sabe? Então assim, o que eu faço? O carro morreu no meio da rotunda, alerta. Já ligo logo o alerta, tá? Tu vai reparar que quando tu faz barbeiragem e liga o alerta, o comportamento dos outros condutores diante de ti não é aquele, burra, bi. Não é isso, tá? Eles não vão te tratar assim, tá? Eles vão passar e vão pensar, putz, cara, que merda, olha ali, coitada. Puta que pariu. Que merda, o carro deve ter estragado ali, coitada, sabe? Meu Deus, será que ela quer ajuda? Sabe? Não, vou deixar, ai, coitada. Ui, ó, Deus me livre, acontece comigo, o carro estragar aí, sabe? O comportamento dos outros condutores é outra coisa. Então, assim, o pessoal vai desviar de ti, o pessoal vai, tipo, pronto, vai acender o alerta também, pra avisar os outros que tem alguém ali que tá com o carro, né, estragado. Porque o carro pode simplesmente estragar no meio do caminho e ter que vir um guincho e tirar o carro dali. Entendeu? Pode acontecer com qualquer pessoa e todos os condutores sabem disso. Então, a partir do momento que tu liga o alerta, tu estás identificando para os outros que tu estás com um problema no teu carro e que as pessoas precisam se virar ali no trânsito porque o teu carro está um carro perdido naquela pista, tá? Então, eu uso isso como uma estratégia, tá? E isso, só o fato dos outros condutores não te pressionarem. Porque ninguém vai passar por sinal se tu tiver com os 4 piscas ligados. Ninguém. O alerta ligado, tá? As pessoas já têm o alerta como uma situação de deu ruim, sabe? E deu ruim mesmo. Tu deixou o carro morrer, tu precisa respirar pra fazer o carro voltar. Deu ruim, entendeu? E daí o que tu faz? Tu vai pegar, vai desligar o carro em alerta, vai desligar o carro, vai respirar fundo, vai ligar o carro com o alerta ligado. Pronto, o carro ligou. Vai meter a primeira com o alerta ligado, tá? Tu vai tudo isso com o alerta ligado, tá bom? Vai meter a primeira e vai arrancar o carro. Quando tu vê, não, o carro andou, né? Não deixei morrer de novo, o carro realmente andou. Tá bom, o carro já tá na pista rodando. Desliga o alerta e segue, tá? Quando você começar a andar com o carro devagarinho em alerta, quando estiver arrancando ali, se tu deixar morrer de novo, o pessoal vai pensar, putz, realmente, coitada ali, o carro já era. Vai ter que chamar um guincho aquela ali. Sabe? É diferente, sabe? O comportamento dos outros condutores é diferente e isso me influenciava muito. Não sei se te influencia pensar assim, tipo, meu Deus, se eu deixo o carro morrer lá no meio, o que eu faço? Né? Então é uma coisa que assim, ó, eu já saía de casa com esse peso a menos. Não vai acontecer nada. Não vou deixar morrer, não vou deixar nada, eu vou prestar atenção, fazer direitinho, mas se acontecer, pra eu não ficar nervosa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, sabe? Então, é uma estratégia que eu uso, tá? Então, assim, ó, eu quero com esse vídeo, principalmente, que tu entendas que o teu medo tem um porquê, né? Eu acho que a gente poderia começar, tanto eu fiz isso comigo, tá? Ó, eu quase deixei o carro morrer, tá vendo? Ó, vou tirar um pouquinho da embreagem, ele vai aumentar o giro. Vou tirar do freio e vou acelerar. Tu não morre mais. Tu não morre mais porque eu sou boa. Mentira. Eu não morri mais. O giro foi quase em 4, vocês viram, né? O barulho não interessa. O importante é não zerar. Não tinha ninguém atrás de mim, tá? Porque eu venho tão cedo. E aqui é uma região tão pequenininha. Não tinha ninguém atrás de mim. Mas mesmo se tivesse também, olha, tô arrancando. Tem que ter paciência. Quanto mais pressão, pior. Mas, gente, então é isso, tá? Vamos entender o porquê do nosso medo? Né? Com certeza o teu medo tá na tua maior fraqueza, né? Então, quando a gente tenta, tipo, não, peraí, a minha maior fraqueza é esta, mas eu vou... Mas isso não vai me barrar, por quê? Porque eu vou entender o que eu vou fazer na situação. Tipo, eu tenho medo que morra o carro, ok. Mas, na pior das hipóteses, se o carro morrer, o que eu vou fazer? Já sai de casa com essa solução, sabe? Porque ele já sai com aquele peso a menos, às vezes nem vai acontecer nada, tá?
Às vezes nem vai acontecer nada, mas tá tranquilo. Porque tu já sabe que se acontecer, tu já tem uma solução. Não vai ficar naquela, ai meu Deus, se eu deixar o carro morrer, meu Deus, o que eu faço? Né? O que eu faço? Tu vai deixar o carro morrer. Porque tu já vai pensando naquilo, entendeu? Então, pronto, eu compartilho com vocês o que eu fiz, o que eu faço, né? Porque eu acredito que a condução, no meu caso, vai ser um constante aprendizado, porque muitas vezes, às vezes a gente erra umas bobeiras, sabe? Então, assim, vamos identificar o porquê do nosso medo, né? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Eu fiquei extremamente feliz de saber que eu ajudei muitas pessoas. Com aquele vídeo lá que eu falei que eu tinha pânico de dirigir, né? E eu comecei indo aqui mesmo do... O meu trajeto que eu fazia era bem curtinho, tá? Era tipo 3 minutinhos de carro, mas assim, aprendi a baliza, porque eu era obrigada a estacionar aqui. Então, assim, gente, vinha 1 hora mais cedo. Olha que louca. Eu morava 3 minutos a pé, né? De carro dava uma voltinha maior, ainda dava uns 3 minutos, 4 minutos de carro. E eu saía de casa, às vezes, com 40 minutos, 1 hora de antecedência pra vir, tá? E eu agora moro a 15 minutos daqui e saio de casa, tipo, 6h30 pra estar aqui 6:45. Então, assim, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai melhorando, graças a Deus. A gente vai rompendo essas barreiras, né? Então, assim, eu espero que tenha te ajudado. Eu vou... Ai, que preguiça, gente. Tão cedo. Eu vou trazer mais vídeos assim, tá? O importante pra mim é ajudar vocês, tá bom? Deixa nos comentários se eu te ajudei. Deixa no comentário se tu já tinha pensado nisso, em ligar o alerta quando tu faz barbeiragem. Tipo assim, fiz um... Porra, deu seta errada. Sei lá, fiz um ruim. Liga o alerta. Liga o alerta. O alerta é pra te mostrar que tu tá com algum problema. E se tu tá com dificuldade de arrancar, é um problema pros outros condutores. É um risco pros outros condutores. Alerta, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Obrigada, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.